Abril 16, 1 Samuel 21. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, temendo, saiu ao encontro de Davi e lhe disse: por que vens só e ninguém vem contigo? Ele não entendeu o que estava acontecendo. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Incumbir hoje. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Davi mentiu para o sacerdote. Davi, homem de Deus, mentiu. Agora, que tens aí? Dá-me 5 pães ou o que se achar, porque Davi estava morrendo de fome. Respondeu o sacerdote a Davi. Não tenho pão comum. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Pão sagrado eram os pães da proposição que ficavam no lugar santo, que somente os sacerdotes poderiam comer. Ninguém mais poderia comer daqueles pães, só os consagrados ao Senhor. Mais tarde, Jesus vai citar esse episódio para justificar por que é que ele curava no Shabat. Ele vai dizer que, da mesma forma como o sacerdote deu do pão sagrado, que somente os sacerdotes poderiam comer, a Davi porque estava morrendo de fome, e se ele não comesse ele morreria, o que ele não poderia fazer, o sacerdote não poderia fazer isso, e fez para salvar a vida de Davi. Da mesma forma, no Shabat poderia ser salva a vida de uma pessoa. Respondeu o sacerdote a Davi dizendo: não tenho pão comum, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres, não tiveram relações sexuais. A relação sexual tornava a pessoa impura para o ofício. Quando fosse oficiar, não podia ter relação sexual. Isso talvez faça algumas pessoas compreenderem por que é que Jesus não tinha mulher. Não se casou com Madalena coisa nenhuma. Porque ele mesmo disse: há pessoas que já nascem eunucos, há aqueles que são tornados eunucos e aqueles que se fazem eunucos pelo reino de Deus. O que era um eunuco? Era um homem que não podia ter relação porque tinha sido castrado. Então Jesus falou: há aqueles que já nascem assim, há aqueles que são feitos assim para tomar conta do harém ou por qualquer razão, e há aqueles que se fazem assim, ou seja, aqueles que se fazem castrados pelo reino de Deus. Que era o caso dele. Por quê? Porque o relacionamento sexual atrapalha a pessoa que está fazendo um trabalho do porte de Jesus. Se os próprios sacerdotes que oficiavam junto a Adonai não poderiam ter relações sexuais, imagina Jesus, cujo ministério era o tempo todo ficar expulsando o demônio, curando as pessoas. Ele tinha que estar com plena força, não podia se derramar por aí. Então as pessoas precisam entender isso, parar com essa historinha maluca de achar que Jesus se casou com a Madalena. Essa historinha da carochinha que inventaram, coisa satânica. Quem inventou isso foi Satanás, para mostrar para as pessoas que não é possível a pessoa viver sem sexo. É possível a pessoa viver sem ter relação sexual, e muito bem. Jesus vivia muito bem, ele não se queixava em momento nenhum disso. E ele era jovem. E não devia faltar mulher querendo sair com ele. E o sacerdote então disse para Davi: se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Está explicado, né? Não preciso falar mais nada. Até para sair à guerra, eles não poderiam ter relação com as mulheres. Então tem algum significado isso, né? Tem algum significado. Um time, um atleta, um time de futebol, antes do jogo,
Ele não vai ter relação sexual. Para não ficar fraco, não se distrair. Acorda. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre quando saiu a campanha que ele saiu para lutar, foram-nos vedadas as mulheres. Era vedado, era proibido de ter relação. E os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. A pessoa tinha que estar purificada. E para estar purificada, não podia ter relação sexual. Por isso que Jesus não podia ter. Não é que ele não quisesse, não sentisse vontade. Ele se controlava para o reino de Deus. Há eunucos que se faziam eunucos pelo reino de Deus. Era o caso dele. E é o caso também de muitas outras pessoas. Muitos outros. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porque não havia ali outro, senão aqueles pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Porque era assim, de 7 em 7 dias trocavam, de 7 em 7 dias trocavam os pães da proposição, no Shabat. Botavam novos. E aqueles que eram retirados ficavam para os sacerdotes se alimentarem. Como não havia nenhum outro pão, o Davi estava morrendo de fome, o sacerdote deu o pão da proposição, que era específico deles para Davi comer. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, de Edom, o maioral dos pastores de Saul. Olha, já viu o que aconteceu, o cara viu tudo. Ficava detido ali, normalmente, no santuário, por causa de um voto ou de purificação. Ele, por acaso, estava ali e viu. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma, porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas. Porque a ordem do rei era urgente, era mentira, porque ele estava fugido. Então respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Aquela espada que era de Golias ia ser a espada agora de Davi. Que coisa, né? E estava escondida enrolada num pano de trás da estola sacerdotal. Então a estola sacerdotal ficava guardada. Podia ser alguma coisa rígida, não se sabe direito o que era essa estola sacerdotal. Se a queres levar, leva-a, porque não há outra aqui, senão esta. Disse Davi: então não há outra semelhante, dá-na. Levantou-se Davi naquele dia, fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gade. Aí ele foi procurar os filisteus. Davi foi se oferecer como guerreiro aos filisteus. Gade era a terra dos filisteus e Aquis era o rei, um dos príncipes, ou rei dos filisteus. Porém os servos de Aquis lhes disseram: esse não é Davi, o rei da sua terra? Já chamavam ele de rei, ele não era rei ainda, hein? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo. Imagina, na hora que ele está se oferecendo, o povo fala: esse aí não é aquele que é o comandante, que é o Davi, que mata todo mundo? Inclusive os filisteus? Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, engravatava nos postigos das portas e deixava correr a saliva pela barba, babando. Ele começou a fingir que estava maluco, que tinha enlouquecido, que não sabia mais quem ele era. Se fingiu de doido. Se fingiu de doido, Davi, para poder ser aceito pelos filisteus. Onde é que ele ia ficar? Se enfrentar sozinho os filisteus e enfrentar o rei, aí ele tinha que se agarrar com alguém para se proteger. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem estava louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos aqui na terra, para que trouxesseis a este que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Já não tens maluco suficiente aqui, não dá para trazer mais outro? Vamos ver o que vai acontecer.